Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E o mangá de hoje, eu vou ser muito sincera, sempre sou, mas agora eu vou ser brutalmente sincera e dizer que eu só comprei por causa da capa e por causa do título. Eu achando que era um romance, porque pelo título parece muito, mas não é. E ele, na verdade, é um mangá bem mais complexo e que trouxe uma trama tão envolvente que eu fiquei interessada em adquirir os próximos. Então, hoje a gente vai falar do mangá She's Beautiful. Pessoal, esse mangá é escrito por duas pessoas, que seria Jun Esaka e Takahide Totsuno. Então, um é responsável pelo roteiro e outra pessoa é responsável pela arte. A arte em si é muito bonita, certo? Muito bonita mesmo. Muito bonita mesmo. E aí, ele tá categorizado como um mangá seinen. Então, ele é um mangá com temática mais adulta, mas está categorizado para maiores de 16 anos, porque não tem nenhuma cena gore, nem nada do tipo, pelo menos nesse primeiro volume. Atualmente, no Japão, ele tem 6 volumes, e eu acredito que com isso se encerrou a publicação. E no Brasil, nós estamos com a pré-venda do sexto. Então, é um mangá relativamente tranquilo de você conseguir todos os volumes, até porque é pela Panini. Então, você consegue ele fácil. Ele tem um projeto gráfico muito bonito, mas que, sinceramente, você olha pra ele e eu fiquei, gente, isso aqui é um romance. Não é possível, isso aqui é um romance. E eu posso dizer que ele é tudo, menos romance. A gente é apresentado a um mundo extremamente distópico. Eu acho que esse é um dos primeiros mangás que eu li que é uma distopia. Ah, tem mangás em que o governo é ditatorial, etc, etc. Sim, mas esse é um mangá distópico mesmo, de alta tecnologia, mas que se passa no nosso mundo. Então, se você gosta de, por exemplo, Admirável Mundo Novo, 1984, ou a série Black Mirror, você vai gostar sim desse mangá. Nós somos apresentados a 3 personagens, 2 delas que a gente percebe logo no início do mangá que elas têm um envolvimento muito grande, e uma que tem um envolvimento um pouco maior da metade do mangá pra frente, digamos assim. A nossa personagem principal, deixa eu até ver aqui que eu anotei os nomes, porque são nomes meio diferentes. É a Kurumi. A Kurumi, ela faz parte de uma entidade, não dá nem pra dizer direito o que é isso. Ela não tem sobrenome, mas ela faz parte do grupo Família. Sim, esse é o nome. E aí, a Kurumi vive com outras garotas nesse lugar, nesse complexo habitacional, em que ela tem dormitório, escola e tudo junto. Essas garotas, são todas meninas, por algum motivo, elas não têm acesso ao mundo exterior. E pra elas tá tudo bem. Elas não ficam assim, por que a gente não pode sair? Não, elas aceitam de boas. A Kurumi tem 9 para 10 anos. A melhor amiga dela, que é a Hikari, tem a mesma idade. E a outra personagem que também vai ter uma participação importante é a Sayaka, que também tem 10 anos. E aí você entende que vai acontecer alguma coisa extremamente importante para as 3 no próximo dia, quando elas fizerem o aniversário de 10 anos. E também a outra coisa que eu sinceramente fiquei meio encafifada com a história desse mangá, que é o seguinte: as meninas, elas não têm praticamente nenhum adulto, só os professores que cuidam e máximo enfermeira / médica, mas não tem mães, não tem nada. Então a gente fica, tá, mas elas são órfãs, elas não são órfãs, elas só sabem que elas fazem parte do grupo Família e que a cada 3 anos vem uma leva de meninas. Então, por exemplo, sim, tem meninas de 13 anos, assim como tem meninas de 7. Então não tem meninas com 8, 9, são sempre um intervalo de 3 anos entre cada, entre aspas, leva de meninas que aparecem ali no grupo. Então, eu achei muito estranho isso. Mas a questão é que, para a Kurumi, a Hikari e a Sayaka, quando elas fizerem 10 anos, elas vão poder escolher, na verdade, vão ser escolhidas de acordo com a nota delas e do desenvolvimento delas na escola, para 4
possíveis grandes grupos, que será o grupo ao qual elas irão se empenhar para trabalhar no futuro. E aí a Kurumi quer muito ser selecionada para o campo das artes para fazer companhia com a Hikari, que é uma excelente bailarina e que tem um futuro assim grandioso pela frente. Só que a Kurumi não tem a mesma habilidade, mas ela dá o sangue e o suor para poder ser escolhida para ser da turma das artes, porque ela não quer se separar da melhor amiga. E aí elas dormem, só que quando a Kurumi acorda no dia seguinte, o mundo é outra coisa. Vai acontecer uma situação X, que eu não vou dizer o que é, inclusive não tá nem dito no mangá, mas entendam que o mundo que a Kurumi conheceu já não existe mais. Só que eu acho que a única coisa que eu posso falar para vocês que é importante, porque isso faz um plot e traz uma carga, porque vocês ficaram até agora, tá, esquisito, mas até agora, ok. A Kurumi vai ter um problema de perda de memória recente. Então, ela tem todas as memórias dela até a última noite antes dela fazer 10 anos. Só que agora ela não sabe. Ela não lembra de nada depois dessa noite. Ela vive as 24 horas e aí ela deleta. Então, todo dia há aquele problema dela acordar e perceber que não está onde deveria estar. O que está acontecendo? Esse mundo é muito complexo. Por que isso está acontecendo comigo? Então, é um eterno vai e vem que ela está passando. E que nós, como leitores, ficamos, gente, pelo amor de Deus, e aí como é que se resolve uma coisa dessas? Mas uma coisa que a gente percebe é que, por algum motivo, a Hikari não está com ela. E ela fica, minha amiga jamais me abandonaria. Jamais faria isso comigo. Nós éramos, gente, elas eram realmente muito ligadas. Alguma coisa aconteceu. Por que isso não tá dando certo? O que foi que aconteceu? E aí, lembre que eu disse que a Sayaka tem uma participação um pouco mais importante nessa parte em diante que acontece essa situação. Então entendam que é um mangá muito complexo. É um mangá que fala, sim, de todas essas distopias que eu falei pra vocês. A questão Black Mirror é muito da questão de construção de mundo, mas principalmente do uso da tecnologia, que é uma tecnologia de ponta que a gente ainda não tem no mundo. Então, a gente percebe que talvez a Kurumi tenha feito parte de uma coisa que ela não imaginava que existisse. E que pior, por ela estar presa nas memórias quando ela tinha até 10 anos, ela não tinha discernimento nenhum para saber que aquilo era errado ou que aquilo era certo, ou por que as coisas ficaram do jeito que estão. Então você fica de frente para uma parede de sombras. Você não consegue entender direito o que está acontecendo, só consegue deduzir. E você quer saber o que vai acontecer. Realmente foi um mangá que eu fiquei assim, eu não esperava. Muito bem desenvolvido, obrigada. Eu gostei tanto, não cheguei a favoritar, não chegou a tanto, mas assim, eu gostei tanto que eu comprei o próximo volume pra ver se ele fica tão bom quanto. Eu ainda não me arrisquei a ler, essa é a verdade, porque eu tô com medo de tomar uma rasteira e, sei lá, ele perder ritmo de narrativa depois de tudo que acontece nesse primeiro volume. Porque a impressão que eu estou tendo é que essa é uma série que vai te dando poucas informações de um volume para o outro. E eu não tenho a certeza, do jeito que terminou o primeiro, eu não tenho a certeza de que será as mesmas personagens. Eu acho que sim. Mas também, se fosse um mangá que pegasse outras pessoas que também fizeram parte do grupo família, faria, para trazer outro lado, faria sentido. Então, eu sinceramente estou com um pouco de receio de não gostar. Eu tenho receio mesmo. E eu não tenho nem a questão de dizer pra vocês, assistam o anime pra poder ver como é que é, porque não existe anime ainda, tá, pessoal? Não foi nada publicado ainda nesse sentido. Então, realmente, ou você arrisca no mangá, ou você realmente não olha a história. Mas acho que deveria dar uma chance, porque ele é um mangá bem complexo e que tem uma plot, um enredo que você fica querendo ler pra saber o que vai acontecer, que eu não tô entendendo, não é possível. Ele realmente pra mim causou um sentimento de quase claustrofobia, de pânico, por não entender o que estava acontecendo.
certo? Se você já leu o mangá, deixa aqui nos comentários pra galera ver como é que você achou do mangá. Só não coloca spoiler, por favor. Esse é um mangá que realmente eu ter dito pra vocês que ela tem perda de memória recente é só pra vocês sentirem a complexidade do que vai acontecer. Então, desculpem por isso, mas eu precisava falar pra vocês entenderem o quão complexo é esse mangá, tá certo? Eu vou ficar por aqui, gente. Um beijo e até a próxima!